esse livro do Emmanuel, Pensamento e Vida. Uns 2 meses atrás, eu trouxe uma reflexão, nós lemos e fizemos uma reflexão em cima do capítulo 1, O Espelho da Vida, falando um pouco sobre a mente, né, e sobre a vontade. Agora eu vou apresentar aqui mais 2 capítulos, um sobre a cooperação e o outro sobre a instrução. Bom, o capítulo de cooperação, ele vai versar aqui sobre a importância de cooperarmos uns com os outros, né? A cooperação, ela é uma das leis naturais divinas, né? A cooperação, ela nasce onde existe vida. Então, provavelmente, desde o surgimento da matéria, desde os primeiros elementos atômicos, o elétron, por exemplo, não prescinde do núcleo. É importante essa interação entre eles. E assim todas as outras estruturas mais complexas na evolução do ser humano. Então, a cooperação, ela existe nos reinos animais, vegetais, no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral, no reino hominal, ele assume um papel diferente. Aqui, nesse capítulo, o Emmanuel vai primeiro dar uma ideia da cooperação no sentido da direção, da coordenação de quem dirige determinadas ações no plano físico ou no plano espiritual. Então ele diz assim: para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Então é natural de que quem assume o papel de direção é básico e vamos dizer assim, um pré-requisito que a pessoa tenha qualidades superiores, morais e intelectuais para dirigir essa empresa humana, vamos dizer assim. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Então, muitas pessoas, muitos que se revestem dessa situação de direção tão importante na estrutura da humanidade, em todos os níveis, em todos os planos, físico, espiritual, nos planos mais elevados, a hierarquia é uma das ordens divinas, né, de construção, e baseada nessas 2 asas nossas, a asa da moral, da justiça, da virtude, e a asa do conhecimento, da instrução. Então é importante que haja um equilíbrio entre essas 2, vamos dizer assim, essas 2 asas do ser humano. Se tivermos dilatados recursos nas mãos, ou seja, se tivermos muitos recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constituem tesouros nos braços da insensatez, assim como a riqueza sem orientação é um navio a uma troca. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Por isso é importante que quem governa, quem dirige, e muitos de vocês, muitos de nós, de alguma forma nós temos a direção em alguma situação, seja a direção na família, seja a direção entre irmãos, em várias organizações, é natural que direção e coordenação seja extremamente entrosado com a cooperação, que, como eu disse, é uma das leis naturais da ordem divina, né? A cooperação já nasce já com a matéria, e ela se constitui uma coisa assim, para o resto da existência do espírito. Então, é necessário emitir essas forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos da tarefa. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, e quando a inteligência não possui timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade.
Daí conhecermos tantos tiranos limbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. Essa questão da direção, os problemas que nós temos atualmente em vários níveis, seja na família, nas organizações, ela não se restringe ao plano físico. Eu me lembro que, quando eu li o livro do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, O Nosso Lar, lá existem inúmeras citações de problemas que o nosso lar teve no passado, né? Mesmo tendo na sua estrutura os chamados governadores da mais elevada, vamos dizer assim, estirpe espiritual. Os governadores do plano espiritual do nosso lar, por exemplo, eram considerados pessoas de mais alto nível. Um dos exemplos que eu me lembro muito bem no nosso lar era uma situação que ele relata 2 séculos atrás, antes do início do relato do livro, que foi na década de 40, e ele fala que existia uma intensa comunicação entre o plano físico e o plano espiritual no nosso lar. Então era uma dilatada, vamos dizer assim, comunicação que causava perturbação importante. Então eu vou até ler aqui uma parte para vocês verem como que era a situação. No início da colônia, no caso a colônia é o nosso lar, né? Todas as moradias, ao que sabemos, eles ligaram-se com os núcleos de evolução terrestre. Então havia uma intensa comunicação, intensa circulação e transmissão de notícias dos, vamos dizer assim, da parentela, das pessoas, dos afetos, com o plano espiritual do nosso lar. Então as pessoas sentiam esse entrosamento muito grande e isso causava muito prejuízo. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Vocês devem lembrar que no nosso lar, que o próprio André Luiz, quando desencarnou, bem no início, ele se queixava frequentemente que ele queria ver a família, ele tinha imperativos de ver a família, era muito importante, e natural aquilo. E sempre o pessoal deixava ele de escanteio, falava, não é o momento. Então era sempre importante, depois ele que foi entender, então, por que essa ligação ela não é tão benéfica assim. Então, ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração e da Elevação vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. Então, na época, a governadoria meio que, vamos assim, deixava com que essas comunicações, essas notícias, elas fossem muito livres, assim, na sua expressão, né? Aí alguém de um dos ministérios compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. Achava-se, então, que o governador tinha uma tolerância exagerada. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Por isso que o Emmanuel, naquele livro Pensamento e Vida, que nós estamos estudando, ele fala, né, quem governa vai emitir forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. E de quando em quando, então, a bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres põem muitas famílias em polvorosa. Então, pelo que dá a entender, a direção do nosso lar nessa época, já há mais de 2 séculos, sofria de uma, vamos dizer, demasiada tolerância e uma bondade, digamos assim, que fugia à disciplina, que não era, vamos dizer assim, entrosada com a sabedoria, com
com vamos dizer, a outra parte importante que nós devemos ter, que é o crescimento intelectual, a sabedoria, que devemos adquirir justamente para modular, para, vamos dizer, controlar e modular esse nosso desejo, a nossa bondade, a nossa manifestação de amor. Então, por isso que o conhecimento e a sabedoria são importantes para entrosar e modular essa situação. Porque senão você deixa com rédeas soltas, né, a situação, e isso pode levar a certas situações desastrosas, como aconteceu aqui no nosso lar. Porque às vezes a gente tem uma noção que lá na nossa casa, como se diz frequentemente, tudo é perfeito, é bonitinho, que não existem erros, que não existem imperfeições, e na verdade lá do outro lado nós estamos na mesma situação que aqui. Se nós tivermos uma bondade que não seja modulada pela razão, pelos sentimentos, pela sabedoria, nós podemos também percorrer esses caminhos errados, né? Então, a bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades do nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, então vejam que interessante, houve queixas, houve luta. Basicamente nessa época, e ainda o nosso lar é uma região um pouco melhorada, né? Então é natural que esses sentimentos de luta, eles não vão causar muita surpresa para a gente. Mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se dos ensinamentos de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo, de forma que hoje o nosso lar já galgou, vamos dizer assim, um nível melhor de comunicação. Então, isso é só para exemplificar como que a direção, como diz o Emmanuel, quando ela não é embasada nesse duplo sentimento de amor e de sabedoria, ela pode incorrer em certos relaxamentos, em certas situações não muito agradáveis, né? Bom, dando continuidade nesse capítulo ainda, o Emmanuel fala assim: no mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Então, de novo, a vontade, que foi o capítulo anterior, ela é esse nosso instrumento divino, né, que nos foi dado para podermos direcionar as nossas energias de forma tão bom proveito, né, de todo mundo, de todas as pessoas, para o nosso progresso também. Ela é o capitão que não pode relaxar no mistério que lhe é devido. Assim como o administrador de um serviço reclama ajuda dos assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação da lógica. Conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. Então, a vontade à solta é um caminho perigoso. A vontade embasada no livre-arbítrio tem que ser, ela não vai prescindir de ponderação e de lógica. E ponderação e de lógica vem da nosso crescimento espiritual em busca da sabedoria, do nosso conhecimento, reflexão, e tem muito a ver com aquela análise que nós fazemos frequentemente, aquele balanço geral da nossa vida, e assim nós vamos crescendo e desenvolvendo essa ponderação e lógica. Isso tem que dirigir a nossa vontade. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar os impulsos. Então, aqui, Emmanuel está colocando muito claramente que as atitudes, às vezes, precipitadas, isoladas, sem a urgência da cooperação, sem a ajuda, sem a busca da ajuda, eu mesmo tenho que fazer uma meia-culpa aqui, frequentemente no lar, eu errei, porque eu cometi equívocos, como dizem algumas pessoas, né? Porque eu tomei certas atitudes que eu poderia ter evitado se eu tivesse buscado a cooperação, o entendimento, ouvido as pessoas que já estão há mais tempo lá.
Então, a cooperação, nesse sentido, ela é muito importante. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Então, quando orientamos alguém, a gente tem que respeitar também uma hierarquia natural para todos os valores indispensáveis da vida. Eu vejo essa pequena frase assim, dando um exemplo. Quando nós fazemos uma orientação a uma pessoa que tem uma idade muito maior que a nossa, uma pessoa já de avançada idade, né, na senilidade já, que tem muita experiência de vida. Então, a orientação nesse sentido, ela também tem que respeitar a hierarquia natural, o conhecimento que essa pessoa tem, conhecimento de vida, etc, etc. Mesmo quando essa orientação, ela é feita no sentido de ajudar a pessoa, mesmo assim, mesmo ela parecendo que está no caminho errado, nós devemos respeitar essa hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis da vida. Continuando aqui, então agora ele faz uma comparação para a gente perceber como existem elos em todas as coisas que nós fazemos na vida, né? Então, o agasalho comum, ele faz uma comparação. O fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica, e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. Então, esses elos todos, eles são frequentes em todos os níveis da nossa vida. E uma empresa, essa empresa que eu me refiro, é empresa no sentido, vamos dizer, metafórico, né? A empresa pode ser uma empresa, a nossa família, nosso núcleo de atividade, de serviço, etc. Essa empresa, ela contém todos esses elos e nós devemos buscar enxergar todos esses elos. Isso é muito importante. Frequentemente, e aqui eu mesmo passei por essa situação, quando a gente não enxerga todos esses elos, a gente comete erros. Continuando aqui, observamos assim que no estado individual a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapso de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração a fim de que se lhe clareie a atividade. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Interessante aqui que ele coloca, da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas. Né? Essa passagem é muito interessante, até porque eu tenho frequentemente uma discussão, assim, uma discussão, eu tenho uma concepção, vamos dizer assim, de vida que é muito coerente com muito coerente não, muito de acordo com a concepção do próprio Ramatiz, de outros autores, de que a vida, ela surge desde o surgimento da matéria e antes dela, né? Mesmo no núcleo do átomo, mesmo no elétron, tudo isso nós temos vida. E o próprio Emmanuel diz aqui, da glória divina, as balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Então, cooperação, vou repetir porque é uma frase muito bonita e muito, assim, resume todo o capítulo de cooperação. Ela significa obediência construtiva aos impositivos da frente. O que significa isso? Obediência, como diz o próprio Evangelho, é o consentimento da razão. Então, nós, quanto a obedientes, somos porque consentimos com o trabalho que estamos fazendo, e servir,
e temos que partir para essa construção dos impositivos da frente, ou seja, dentro do nosso planejamento, sem esquecer do socorro que está implícito às privações da retaguarda, aquilo que ficou lá atrás e que ainda precisa ser feito. Então, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Adiantar no planejamento, mas persistir no socorro às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Então, esse é o capítulo de cooperação do Emmanuel, desse livro Pensamento e Vida, um capítulo riquíssimo, né, que nos traz muitas reflexões sobre a cooperação, no sentido não da cooperação somente no dia a dia, mas a cooperação como uma lei natural, que está implícita desde o nascimento da matéria, desde o comportamento dos animais, dos vegetais. A cooperação é algo universal e está dentro de uma das leis naturais da vida, né? Passando aqui para o próximo assunto, é sobre o capítulo 4, sobre instrução. Ele faz uma abordagem ampla sobre algo que nós frequentemente conversamos entre amigos, no núcleo de assistência, que é desenvolver o lado da sabedoria e o nosso lado de sentimento e do amor puro, né? Esse amor ágape que nós temos que desenvolver através desse trabalho progressivo nosso. Então, sobre esse capítulo instrução, ele começa dizendo assim: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma das asas chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. Então, pelo amor, nós nos iluminamos por dentro e como que emitimos um reflexo das nossas virtudes. É aquela luz que nós emitimos à medida que vamos desenvolvendo esse ponto crístico, essa consciência crística nossa. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros, do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo para o alto. Então, interessante ele dizer que nós recolhemos a influência dos vanguardeiros, né? Quase tudo que nós temos aprendido em termos de conhecimentos e sabedoria, quase tudo provém dessa vanguarda, né? Das primeiras manifestações dos sábios que tanto nos ensinaram, né? E ainda nos ensinam através dos livros, do sono, dos estudos que nós fazemos, mas vamos adquirindo essa sabedoria. Já se disse até, não lembro se foi o Einstein ou o Newton, que falou que todo o conhecimento dele foi adquirido sobre o ombro de gigantes. Então, aquele desenvolvimento todo daquela tecnologia foi graças aos que os precederam, né? Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Então, através do amor, nós nos valorizamos para a vida, para nos doarmos, para servir. Através da sabedoria, somos avaliados, somos pela vida valorizados. Porque pela sabedoria podemos servir e somos, então, pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. A bondade que ignora. Agora ele vai fazer duas comparações lindíssimas aqui, muito bonitas. Primeiro sobre a bondade. A bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar o caminho. Então a bondade que ignora é como um poço, né? Ele vai tirar a sede do indivíduo, mas ele não vai apontar o caminho, ele não vai mostrar o caminho. Isso aí me lembra muito, assim, muitas atitudes minhas e de outras pessoas, assim, quando nós nos manifestamos muitas vezes com muita bondade,
a bondade em vários sentidos, e não completamos essa bondade com sabedoria. Então, um exemplo, nós doamos algo, mas não ensinamos o caminho para essas pessoas. Então, o caminho, por exemplo, da autossustentação, da autopreservação, da instrução, do crescimento individual da pessoa. Apenas manifestamos uma bondade, mas não ensinamos o caminho. Por outro lado, ele faz uma outra comparação agora sobre a inteligência. A inteligência que não ama pode ser comparado a um poste de aviso. O poste de aviso, ele traça ao peregrino o caminho, ele mostra, traz os informes do rumo certo, mas deixa-o sucumbir ao tormento da sede. Nesse sentido, a inteligência é capaz de suprir muitos conhecimentos, mas se não for nutrida pela bondade e pelo amor, ela, vamos dizer assim, deixa-o sucumbir na sede, deixa-o sucumbir no vazio do conhecimento. O conhecimento, como uma asa só, ele não leva o espírito ao, vamos dizer assim, a um caminho mais elevado. Inclusive, naquele livro Consolador, do Emmanuel, eu estava lendo aqui, só para complementar um pouquinho esse conhecimento, ele tem um capítulo que chama-se de intelectualismo. E tem uma pergunta que diz o seguinte: a alma humana poder-se elevar-se para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ele responde que não, que é necessário crescer nos dois sentidos, no lado moral e intelectivo. Porém, tem que considerar o seguinte: a superioridade do primeiro, ou seja, do componente moral. Sobre o segundo, que é o intelectivo. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda. Naturalmente, quando desenvolvemos muita parte intelectual, sem desenvolvermos a parte moral, somos tão sujeitos a quedas importantes na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, aqui Emmanuel mostra bem que essa balança, na verdade, nós devemos desenvolver as duas asas, mas essa balança tem que pesar mais para o lado moral, não tem outro jeito. É a maneira com que vamos galgar realmente um espaço importante, é realmente desenvolvendo esse lado moral nosso. Então, aqui ainda, ele fala o seguinte, que todos temos necessidades de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Toda cultura intelectual é formada em cadeias de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. Essa herança mental que ele fala é muito interessante, porque, de um certo aspecto, nós podemos pensar que as civilizações, elas deixam o seu conhecimento através dos livros, dos escritos e tudo mais, né? Mas, já como o próprio Jung já tinha percebido isso, parece que existe uma consciência coletiva, né? Uma herança mental, uma consciência coletiva que nos direciona em direção ao progresso. Então ele continua dizendo assim: a arte na palavra, na música, no buril ou no pincel evolui e se aprimora por intermédio da repercussão, a exprimir-me no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de forças atrativas, plasmando as emoções e concepções de onde nascem os grandes movimentos da humanidade. Aqui ele faz todo um elogio ao livro, né? Agora, que diria ele se tivesse no dia de hoje, né, com os computadores, os
tablets e inúmeras outras possibilidades de conhecimento, né, que cresceu de forma exponencial. Pelo livro, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto a imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhes comungaram a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que ele foi o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos, que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho o espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer e patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Então, era isso, uma pequena reflexão sobre o importante capítulo da colaboração entre nós todos e toda a natureza, e sobre a necessidade da instrução, do estudo, junto ao desenvolvimento do nosso lado espiritual, moral, etc. Ronaldo, então eu agradeço muito e deixo aberto aqui para quem quiser fazer algum comentário, alguma coisa. Obrigado.